crianças do Chácara Kids, tudo bem com vocês? Espero que vocês e as pessoas da sua família estejam bem. E hoje nós chegamos num novo mês. Que mês que é mesmo? Agosto. Isso mesmo! Nossa, já passou tudo isso de tempo. Nós estamos morrendo de saudade de ver vocês correndo, de pedir, vira pra frente, Yudi. Oi, Sofia. Oi, Lígia. Tiago, vem aqui cantar com a gente. Bruna, tudo bem? E as outras crianças, a Maitê, o pessoal que vem à noite. Nossa, aquela festa na igreja, a criançada correndo. Quando será que a gente vai voltar a se encontrar, né? Mas enquanto a gente não está se encontrando presencialmente, a gente está se encontrando aqui. E eu espero que você nunca perca o hábito de ouvir as histórias da Palavra de Deus e de colocar em prática, todos os dias se lembrar o que Deus tem ensinado pra gente. Não só para vocês, pra tia também, para todo mundo que está ouvindo. E a gente colocar em prática aquilo que o Senhor está nos ensinando, tá bom? Esse mês nós vamos começar um tema que não é muito fácil, se chama perdão. Quando a gente pede desculpa para as pessoas, ai, desculpa, te machuquei, ai, desculpa, quebrei seu brinquedo. Isso até que é fácil, mas e quando quebram o seu brinquedo? É fácil de você falar, ah, tudo bem, né, quebrou, ou então falar, você me machucou, tudo bem. Não é muito fácil não, né? Porque perdoar é decidir, é escolher que aquela pessoa que te fez um mal não precisa pagar por aquilo. Não é muito simples, mas quando a gente faz essa escolha de perdão, nossa, muitas coisas incríveis acontecem na nossa família, na nossa escola, com os nossos amigos, porque os relacionamentos, as amizades são consertadas. E vocês vão aprender durante todo esse mês como é importante a gente perdoar as pessoas para a gente continuar sendo amigo, para a gente continuar mostrando o amor que Deus tem por nós. Uma vez, lá na época de Jesus, quando Jesus estava andando aqui na terra, um dos discípulos, chamado Pedro, chegou para Jesus e perguntou assim: Jesus, eu sei quantas vezes a gente precisa perdoar. 7 vezes. Uau! 7 é um número bem grande. 7 vezes perdoar alguém, não é mesmo? Mas Jesus olhou para Pedro e para todos os discípulos que estavam ali e falou: não, Pedro, eu lhe digo que você deve perdoar uma pessoa 70 vezes 7. Muitas vezes. 70 vezes 7. Faz a conta aí, quem é bom de matemática. Depois me conta, tá bom? Era isso que Jesus estava falando. 70 vezes 7. Nossa, muitas vezes. Os discípulos ficaram com aquela cara. Nossa! Então Jesus falou para eles: eu vou contar uma história para vocês entenderem o que eu estou falando. Era uma vez um rei. O rei, ele usa uma coroa, uma capa. Olha aqui o rei. Jesus contou para eles. Era uma vez um rei. Era um rei muito poderoso que tinha muitos empregados. E um dia, aquele rei falou: chamem as pessoas que estão me devendo. Aquele servo ali, por favor, ele está me devendo 10.000 sacas de ouro, de moedas de ouro. Por favor, tragam ele aqui, ele precisa me pagar. Então, o servo que devia 10.000 sacos de moedas de ouro foi até o rei. Oi, rei, oi. Sabe o que é, rei? Eu não vou poder pagar para o senhor, sabe? É que eu tenho esposa, eu tenho filhos e tá muito difícil, rei, eu poder juntar esse dinheiro. E eu peço para o senhor, por favor, não me mande para a cadeia, rei. Por favor, me dê mais um prazo para eu pagar essas 10.000 moedas de ouro. Por favor, rei.
Ele estava assim implorando, porque quando alguém não pagava a sua dívida, ele era mandado para a cadeia. E aquele homem tinha família, tinha amigos, ele não queria ficar na cadeia. Mas, por outro lado, ele não tinha dinheiro para pagar o que ele devia ao rei. Então aquele homem, ele se jogou nos pés do rei e implorou: por favor, rei, por favor, me dê mais um prazo para eu pagar essa dívida mais tarde, em outro momento, em outro dia. Agora eu não tenho dinheiro. O rei ficou olhando para aquele homem e ficou muito comovido, sabe? Ele percebeu que realmente aquele homem não podia pagar a dívida naquele momento. Então o rei virou e falou para ele: olha, eu percebi que você está mesmo com dificuldades e não pode pagar a dívida. Então, você não vai só ter um prazo a mais para pagar, mas eu vou perdoar. Você não precisa pagar mais isso que você me deve. Todos ali do palácio ficaram espantados. O rei tinha sido muito bondoso. Aquele homem devia 10.000 sacos de moedas de ouro. E o rei falou para ele: não precisa pagar. Aquele homem saiu muito contente de lá do palácio. Eu tinha uma dívida, né? Mas aí o rei me perdoou. Ai, que bom! No meio do caminho, quando ele estava muito feliz, porque o rei tinha perdoado a dívida dele, ele encontrou um empregado que era dele. Quando ele encontrou aquele empregado, ele se lembrou que aquele homem lhe devia 100 moedas de ouro. E falou então para ele: você está me devendo! Eu quero que você me pague. Você me deve 100 moedas de ouro. Eu quero que você me pague agora. E o empregado falou: mas senhor, o senhor sabe, né? Eu ganho pouco, eu tenho filho, eu tenho minha mulher e eu não estou conseguindo juntar dinheiro, eu não consigo pagar. Eu não quero saber. Você precisa me pagar agora. Eu quero essas moedas de ouro agora. Mas senhor, por favor, me dê mais um prazo. Eu posso pagar para o senhor daqui um mês, daqui 2 meses. Por favor, me ajude. Eu quero agora. Se você não tem o dinheiro, então eu vou te mandar para a cadeia. E daí você vai juntando dinheiro enquanto está lá na cadeia. Depois, quando me pagar, você sai da cadeia. Oh, senhor, por favor. Mandem ele para a cadeia. E foi isso que aconteceu. Aquele empregado foi para a cadeia. Todos que viram aquilo ficaram espantados. Eles falaram: nossa, que horror! Aquele homem foi perdoado de 10.000 sacos de moedas de ouro. E ele pegou e não perdoou o empregado dele, que só devia 100 moedas de ouro. Ah, isso não pode ficar assim! E os outros empregados, então, foram correndo e contaram para o rei tudo o que tinha acontecido. Eles falaram: rei, o senhor não sabe o que aconteceu? Aquele empregado que o senhor perdoou, que devia 10.000 sacos de moeda de ouro, ele não perdoou o empregado dele, que apenas devia 100 moedas de ouro. Isso é um absurdo, rei! E o rei ficou furioso. Como isso pode acontecer? Eu perdoei ele de uma dívida tão grande e ele não pode perdoar o empregado dele que devia apenas 100 moedas de ouro? Tragam ele aqui para eu conversar com ele. Então, trouxeram o empregado. Quando o empregado chegou, o rei falou para ele assim: olha, eu perdoei você de uma dívida de 10.000 sacos de ouro. E você não perdoou o seu empregado, que apenas devia 100 moedas de ouro. Agora, porque você não soube perdoar, eu vou mandar você para a cadeia. Porque você não soube oferecer perdão para o seu empregado. E aquele homem não teve nem o que falar para o rei. Olha lá. O que aconteceu com ele, gente? Porque o rei
ficou bravo. Olha o que aconteceu. Ele foi parar na cadeia. Isso mesmo. E o que será que Jesus estava querendo contar com aquela história? Ele explicou para os seus discípulos. Olha, esse empregado que recebeu o perdão de 10.000 sacos de ouro, esse empregado são vocês, somos nós. Por quê? Quem é o rei de todo o universo? Quem é aquele que é dono de tudo e que mesmo assim desceu da sua glória, se fez homem para morrer em nosso lugar? Isso é Jesus. Deus mandou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, que é o rei de todo o universo, para perdoar a nossa dívida, para perdoar os nossos pecados. Olha lá. O amor de Deus, o perdão de Deus não tem limites. Ele perdoa a gente a todo momento. E Ele perdoa a mim, a você, a seus pais, aos meus pais, a todos nós. Não escolhe pessoas, não escolhe, isso eu perdoo, isso eu não perdoo. Não, Deus ama a todos e perdoa a todos e a tudo. E era isso que Jesus estava ensinando para os discípulos. E quem recebe esse perdão de Deus, quando olha para o seu amigo, quando olha para o seu familiar, como ele deve olhar? Era isso que Jesus estava ensinando. Que essas pessoas, quando a gente recebe o perdão de Deus, a gente deve olhar para o nosso irmão, para os nossos amigos, com esse olhar de quem recebeu esse perdão sem limites. Jesus estava ensinando que assim como Deus perdoou a cada um de nós, nós também devemos perdoar aos nossos amigos, perdoar aos nossos irmãos, porque o amor de Deus é que faz com que a gente perdoe as outras pessoas também. Era isso que Jesus estava ensinando para os seus discípulos. Isso é fácil de fazer? Perdoar sempre? 70 vezes 7? Não, não é fácil. Mas vai ser fácil se você lembrar, cada vez que alguém fizer alguma coisa ruim para você, o que Deus fez por você. Como Deus perdoou você, como o amor de Deus não tem limites. E quando a gente pensa nesse amor e quando a gente pensa no perdão que Deus tem para nós, a gente consegue então perdoar as outras pessoas que nos causam mal. Sabe, esse mês nós vamos decorar um versículo que está lá na Bíblia, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Atenção, ele fala assim, olha: suportem-se, dê suporte, ajude uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Olha, Colossenses 3:13. É isso que a gente vai decorar esse mês. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Hoje é essa lição que vai ficar, tá bom? Não é fácil. Vamos pedir ajuda para Deus? Vamos nos encostar no sofá, ficar numa posição que a gente possa conversar com o Senhor, no chão, na cadeira, onde você estiver. Vamos sentar bem bonitinho, fechar os nossos olhos, ficar com o nosso pensamento lá em Deus e naquilo que a tia estiver falando, para a gente orar de coração, tá bom? Vamos fazer essa oração. Querido Deus, obrigado por nos perdoar todas as vezes que for preciso. E porque o Senhor enviou Jesus, nós sabemos que o Senhor nos ama muito e o Senhor está sempre disposto a nos perdoar. Muito obrigado por isso. Obrigado porque não importa o que nós fizemos ou o que nós faremos, o Senhor sempre nos perdoará. Nos ajude, Senhor, a também perdoar as outras pessoas. A perdoar porque o Senhor nos perdoou. Em Teu nome nós oramos. Amém. Amém.
Faça essa oração. Lembre-se disso todos os dias. Sabe, por nós mesmos, não é fácil perdoar todo mundo, perdoar quando alguém quebra seu brinquedo, quando alguém te machuca. Mas se você pensar no que Jesus fez por você, no amor de Deus por nós, vai ficar bem mais fácil e você vai conseguir perdoar e vai conseguir amar a todas as pessoas. Vamos fazer isso durante essa semana? Combinado nosso? Boa semana e que Deus abençoe vocês!